Olá pessoal, vamos para mais uma live. Hoje nós vamos falar sobre manutenção em turbinas a gás. Vamos falar sobre o tripé de manutenção, que é sobressalentes, ferramentas e a mão de obra profissional que vai fazer o trabalho. Quando nós pensamos em manutenção em turbinas a gás, a gente precisa pensar, quais são as necessidades prioritárias. Olha, se eu vou iniciar uma manutenção, o que eu preciso ter em minhas mãos para que a gente possa ter uma manutenção bem-sucedida? Claro que alguém vai falar assim, olha, tempo é o recurso mais importante para fazer a manutenção. Mas eu quero pensar pelo menos três grandes aspectos que a gente tem, que é a mão de obra capacitada, as ferramentas disponíveis e também o sobressalente. Se você não tiver mão de obra, não tiver sobressalente e não tiver ferramentas, você não consegue desenvolver a manutenção em uma turbina a gás. Então eu queria começar falando sobre como que a gente pode avaliar se nós estamos prontos para as manutenções, se o meu setor de trabalho está pronto para a manutenção, se eu tenho os recursos necessários. A começar pelas ferramentas. Vamos lá. Por que ferramenta é tão importante? Primeiro, que a ferramenta ela te dá velocidade, te dá agilidade. Nada melhor do que você começar uma manutenção com as ferramentas apropriadas. É muito ruim quando você começa uma manutenção e você precisa improvisar, dar jeitinho. Isso é um risco à integridade do equipamento e das pessoas que estão fazendo manutenção. Então, uma das coisas que precisamos ter um checklist é justamente você ter as ferramentas disponíveis e apropriadas para aquela intervenção. Eu vejo muitas pessoas que às vezes deixam essa questão por último. Ferramentas organizadas, ferramentas especiais, ferramentas selecionadas para aquela intervenção. Algumas pessoas, principalmente da aviação, eles têm um zelo excelente, é uma referência para a gente quanto à manutenção em se tratando de ferramentas comuns, ferramentas de usos manuais e até mesmo que dê condições de você aumentar a velocidade. Vou dar um exemplo. Algumas pessoas falam assim, olha, por que o pessoal da aviação gosta muito da Snap, uma ferramenta muito cara? Sim, mas você já viu a qualidade? Você já viu o desenho da ferramenta? Já viu a qualidade dela? Então imagine só quando você está começando a fazer uma intervenção numa máquina e a ferramenta ela já é muito desgastada ou não é de boa qualidade. Às vezes um parafuso duro você vai tentar removê-lo, você vai então espanar a ponta do parafuso ali e imagine o tempo que você vai levar para poder remover aquele parafuso. Imagine esse recurso que você vai ter que investir para remover aquele parafuso. Simplesmente porque você não tinha uma ferramenta específica para aquele trabalho. Por isso que eu vou dizer mais uma vez, mesmo as ferramentas comuns, chave de fenda, a chave de poke, chave estriada, todas elas sem improvisos, se é milímetro é milímetro, se é polegada é polegada, a chave catraca, ela está em boas condições, em perfeitas condições. Há um outro recurso também que nós precisamos falar sobre ferramentas, que é a sua organização. Às vezes perde-se muito tempo na manutenção por você não ter as ferramentas organizadas. Às vezes você até tem as ferramentas certas, mas elas são desorganizadas. Então, você precisa ter as bandejas certas, vai levar para uma atividade. Escolha as ferramentas apropriadas, disponha ela para que você ganhe agilidade. Imagine se você está trabalhando num pit stop, em uma Fórmula 1. O que você precisaria de ter? Agilidade. Para trocar uma turbina, para fazer um reparo, uma manutenção, as ferramentas precisam estar disponíveis de uma forma organizada para que você possa ganhar velocidade. Uma outra coisa que te ajuda a ganhar velocidade também são os recursos tecnológicos. Às vezes você tem uma chave pneumática, uma chave elétrica, um torquímetro mais aprimorado. Então isso tudo te dá velocidade na sua intervenção. Se você consegue fazer o mesmo trabalho com qualidade superior em um tempo menor, significa que há uma valorização da atividade de serviço que você desenvolveu. Então, isso é um dos pontos principais das ferramentas comuns e usuais. Há também, por falar de ferramenta, as ferramentas especiais, ferramenta desenhada, desenvolvida especificamente para aquela atividade. E você precisa tê-las à mão, precisa tê-las preservada, e às vezes você tem um saca, uma ferramenta de extração, às vezes é mesmo do rolamento, algumas ferramentas especiais
principalmente turbinas a gás, você tem muitos desenhos de ferramenta. Principalmente quando você vai trabalhar com ela para montagem e desmontagem de máquina, modulação e desmodulação de máquina. Você tem várias ferramentas. E agora a sua velocidade está justamente em função de você ter ou não preservado aquela ferramenta. Porque às vezes você terminou de usar, coloca em qualquer lugar, principalmente em plataforma, que o cara coloca em qualquer lugar lá e aquilo, quando ele vai usar de novo, tudo oxidado, tudo enferrujado, tudo travado, grimpado. Então, se você vai fazer uma intervenção, você precisa separar as ferramentas especiais, tratá-las, amaciá-las, né, remover esse parafuso, colocá-lo novamente, aprimorar essas ferramentas para que elas estejam em condições de uso, para que você não perca tempo com essa intervenção. A outra coisa que é importante também para as nossas intervenções se trata da sobressalentes. Não adianta você ter boas ferramentas se você não tem uma boa lista de sobressalente. E então, quando você vai fazer uma intervenção, o seu preparo, o seu planejamento, você já disponibilizou uma lista de sobressalentes, alguns de troca obrigatória, outros, né, que são possíveis de você trocar. Então, quando você tem todo esse material à sua disposição, é claro, com ferramenta e mão de obra você consegue desenvolver. E aí o grande desafio é, né, na área de turbinas a gás, é qual é o sobressalente que eu vou ter em estoque. Imagine que tudo é muito caro. Uma bomba de lubrificação é cara, uma bomba hidráulica é cara, o atuador da VSV é caro, né? Tudo é muito caro em turbinas a gás. Então, quando você vai olhar a lista de sobressalente, você fica desanimado em comprar e adquirir aquilo. Mas você precisa ter a consciência de que se você tiver um equipamento parado, fez 20, 30 dias, porque você não tem aquele sobressalente, o prejuízo é muito maior. Então, cabe aí a engenharia, o planejamento, aos mecânicos, eletricistas, uma boa avaliação da lista do sobressalente. Normalmente, quando você compra o pacote, o fabricante ele vai sugerir para você uma lista de sobressalente, uma lista de capital spare ou uma lista sobressalente, itens de troca obrigatória. Então, ele sugere isso para você, você então avalia, e aí eu digo, é sempre muito bom comprar. Se você tem uma turbina só, é mais difícil você gerir isso. Se você tem uma plataforma que tem 4 turbinas, então isso se dissolve, se dilui o custo em função dos outros equipamentos. Mas é fundamental que você receba do fabricante uma lista de sugestão de sobressalente e você aprimore, você trabalhe ela para que ela reflita a sua realidade. Veja bem, a lista de sobressalente não é aquilo que você gostaria de trocar, mas é aquilo que tem uma probabilidade maior de vir a falhar. Então, uma bomba de lubrificação, as caves de pump, é possível? É. Mas é só ela? Não. E os filtros de escape? E as juntas? Tudo isso você precisa ter disponível. Então, você precisa avaliar, e quem tem experiência vai dizer quantas vezes isso aconteceu ou deixou de acontecer na máquina. Tem coisas que tem na máquina que não vale a pena você comprar, porque a taxa de falha ou a probabilidade daquilo falhar é muito tempo, muito longo. Mas existem outras coisas que já são mais vulneráveis e certamente elas precisam ser adquiridas e deixadas disponíveis para você, para que em algumas circunstâncias você possa trocar. Deixa eu dar uma dica para você. Se você não tem uma lista sobressalente e você precisa, né, montar a sua lista de sobressalente, um dos pontos importantes é você considerar o custo, porque às vezes é muito caro. Então, para você definir até mesmo a quantidade, você precisa definir quanto que custa, orçamento de quanto custa esse parafuso, essa arruela, essa porca, ou essa abraçadeira, ou essa bomba, ou esse tubo, quanto que ele custa. Então, o custo é importante. Outro, a obsolescência. Se você tem um equipamento ou uma peça, um componente que ele não corre risco de se tornar obsoleto, é melhor de que você comprar um equipamento ou algum componente que vá se tornar obsoleto. Vou dar um exemplo, né? Um parafuso é difícil se tornar obsoleto, é difícil uma junta se tornar obsoleta, mas existem outros aspectos, outros itens de uma turbina que ele pode sim se tornar obsoleto, né? Você fazer algumas melhorias e ele tornar obsoleto. Então, isso é. Outra questão
é a dimensão do que você vai, haja vista que você precisa armazenar. Se você compra um número de itens muito grande e você precisa armazenar em uma plataforma ou qualquer outro lugar, imagine a dificuldade que é você mantê-lo dentro do almoxarifado. Então, você precisa do custo, a obsolescência, mas também dimensões. Uma outra coisa que eu também dou uma dica para você é você considerar o custo da emissão de nota fiscal. Você tem que comprar um parafuso. Eu compro um parafuso, às vezes o parafuso custa centavos de dólar. É melhor você comprar 10, 15 parafusos, porque o custo de importação será o mesmo. E é bom você ter esses itens em estoque na plataforma. Então, é importante você considerar, na sua lista de sobressalente, o que o fabricante sugere, também as suas experiências e vivências junto ao equipamento. Aquilo que falha mais, você tem em maior quantidade. Então, isso é bem importante. Por último, a gente falou das ferramentas, dos sobressalentes e agora mão de obra. Você também precisa ter mão de obra qualificada. Você não consegue eficácia nem eficiência, você não consegue velocidade nas intervenções se você não tem uma mão de obra treinada, uma mão de obra que tenha experiência. Então é importante a gente conhecer o equipamento, não apenas a sua manutenção, mas na sua operação, porque algumas vezes você vai atuar na área de diagnóstico. Você vai ter que olhar o equipamento, ver a falha e interpretar o que ele falhou. De acordo com o que ele falhou, você vai dar a solução. Então, se você interpreta bem, se você é uma mão de obra qualificada, certamente você ganha velocidade ao interpretar o problema e corrigir o problema. E aí, a gente volta lá atrás na questão das ferramentas. Para diagnosticar, normalmente você precisa de ter boas ferramentas. Um PLC, um software, às vezes um software de diagnóstico. Tudo isso precisa ser boas ferramentas para que aprimore e dê condições a um bom profissional de desenvolver o seu trabalho. Então, olhar o gerenciamento de alarme, gerenciamento de trip, ir lá na máquina, identificar de onde que veio o primeiro evento, o segundo evento, como que foi, como é que desencadeou. Então, descobrindo isso com mão de obra qualificada, você ganha tempo, porque você agora tem as ferramentas e tem também os sobressalentes. Um outro ponto também sobre a manutenção e que você tem uma mão de obra qualificada é a forma preventiva. Você consegue identificar o problema, seja pelo ruído, seja pela vibração, uma inspeção de rotina, você consegue identificar qual é o problema, então você consegue dar o tratamento antes que a máquina venha a ficar fora de operação, gerando prejuízos à empresa. Então, a sua capacitação visa a conhecer não apenas os problemas que já ocorreram, mas também a potencialidade de você ter problemas e você ter a qualificação para resolver o mais rápido possível. Tá legal? Então, com isso você tem um custo, Você investir na sua mão de obra, qualificar, para que você seja disponível, pronto para resolver os problemas. Tá legal? Bom, eu não sei se alguém gostaria de compartilhar alguma coisa, alguma experiência, ou até mesmo fazer alguma pergunta sobre manutenção, sobre a questão de sobressalente, sobre a questão de mão de obra, sobre a questão também de ferramentas. Alguém tem alguma pergunta para fazer aqui, para a gente compartilhar aqui? Pode fazer a pergunta aqui, que eu respondo aqui, Pessoal, é muito comum, você iniciar uma intervenção e muitas vezes você não tem um prazo estipulado, para você terminar por conta de quê? Você depende de N fatores. Se a talha elétrica funciona, se a monovia está operacional, se nós temos condições, os testes dos equipamentos, se estão certificados. Então, isso tudo, se a gente não trata bem dele, isso vai trazer atrasos para a gente, o que prejudica ao cumprimento do objetivo maior da nossa manutenção. Então é sempre bom, quando você vai fazer uma intervenção, se você tem um planejamento para isso, planeje algum tempo ir lá, checar as ferramentas, separar, também preservá-la, amaciar, para que quando você comece o trabalho, você já esteja em melhores condições de desenvolver o seu trabalho com boa qualidade e velocidade também. Eu vou deixar aqui se alguém tem alguma pergunta para falar sobre manutenção, eu vou deixar aí que você coloque. Em questão dos injetores de gás, é viável ter estoque? Perfeito, Neto.
É importante sim, bico de combustível, é importante você ter ele em estoque. Por quê? Porque às vezes você tem um spread alto na máquina, é um problema de alta complexidade, você não consegue resolver de imediato, então você remover aqueles bicos, botar os bicos novos, é importante. Claro que mantendo ele na plataforma, você precisa mantê-lo, né, de uma forma bem preservado, enrolado, para que ele não venha a se obstruir. Então, na minha opinião, esses sistemas de injetores de gás, de combustível, ele precisa estar a bordo, para que você tenha ele disponível tão logo que você precisa. Mais alguma pergunta aí, para a gente responder aqui? Pode ser qualquer pergunta, não tem pergunta sábia ou tola não, todas são perguntas, reflete aquilo que você está com dúvida. Isso pode te ajudar na execução da sua manutenção. Beleza? Respondido, Neto? Então é bom. Agora, tão logo você fez a manutenção, procedimento é descer o bico principal, fazer então uma limpeza em cuba ultrassônica, para que você depois volte com ele para a plataforma. Bom, o Hércules pergunta quais os cursos que devo fazer para iniciar a área. Primeiro, Hércules, fazer um curso técnico, né? Não sei se você já tem. Se não tem, um curso técnico, mecânica, elétrica, eletrônica. E isso vai te dar boas condições de você abrir os horizontes e ver oportunidades futuras. E aí depois você parte, então, para uma especialização. Turbina a gás é uma boa especialização. Qual o problema mais comum encontrado nos permutadores? Bom, boa pergunta aí. O principal problema que você tem no permutador ou é furo, ou então é vazamento, né? Ou então você tem baixa eficiência. Bom, lá no curso que a gente tem lá na Hotmart, tem um módulo que eu vou falar sobre permutador de calor. Já está gravado lá, é no módulo 6. Um daqueles subtópicos lá, eu tenho uma aula gravada só sobre trocador de calor. Mas olha só, o trocador de calor, seja na linha da água ou na linha do óleo, ele pode muitas vezes ter um fluxo de água ou de óleo ali dentro, e isso vai contaminando, vai aderindo. E eu vou dizer o principal problema na linha de água, porque às vezes vem sedimentos e elas vêm diluídos, vêm dissolvidos. Mas quando ela passa na placa e a placa está muito quente, o que vai acontecer? Elas vão então ali cristalizar e vai decompor ou vai cobrir aquela manta com um material, muitas vezes sílica, muitas vezes um material argiloso. E o que vai acontecer com isso? Ele forma uma camada isolante, fazendo com que a eficiência do permutador despenque. Então, é importante de tempo em tempo fazer uma retrolavagem no permutador, fazer um teste também de performance dele. Bom, quanto ao vazamento, isso acontece quando você tem um furo ou uma sobrepressão. Se você tem um descontrole de pressão, você tem uma sobrepressão, ele então rompe ou ele desloca as gachetas, o que faz com que ela tenha um vazamento para o lado externo. E com isso, você precisa parar o equipamento, desmontar ele, ajustar para colocar em operação de novo. Bom, quais as principais causas de spread alto? Ou seria apenas sujeira do gás e do diesel? Uma sujeira no gás e no diesel gera entupimento do bico, que gera então um spread elevado. Tá bom? Pode ser isso. Mas não é apenas isso que causa spread na máquina, né? Você pode ter um desvio de temperatura, problema de medição de temperatura, isso tudo pode gerar um spread alto. Mas o mais comum é realmente um problema na chama. Ela fica muito longa, muito curta ou difusa. E aí a causa principal é justamente o sistema de combustível, que pode entupir, principalmente o sistema de diesel, que tem um primário, que é um furo muito pequeno, que pode trazer problemas. Então, cada caso é um caso, precisamos avaliar, mas tratar o combustível é dever de todos, para garantir que a queima seja perfeita e que a gente não tenha contratempos lá. Qual a periodicidade de manutenção em geral? Olha, boa pergunta aí, Estevam. A periodicidade, né, o manual vai dizer algumas intervenções que você faz a cada 1000 horas, cada 2000, cada 4000, cada 8000, overhaul, então midlife, tem vários escopos de manutenção. É comum você fazer as médias ou as maiores manutenções cada 4000 horas. Então, cada 4000 horas você para o equipamento, faz uma manutenção completa, né, troca filtro, reaperta de conexões, você faz ali a verificação das VSVs, IGV. Então você tem uma série de intervenções que você pode fazer a cada 4000 horas. É um intervalo bom de você fazer manutenção
e você combina com outras áreas do segmento, com a instrumentação, com a elétrica, para que todos possam fazer um ritmo bom. Então você pode parar o equipamento, às vezes, 3, 4, 5 dias, e você desenvolve um escopo de trabalho, assim como as outras atividades também. Mas algumas delas você vai ter que parar a cada 2.000 horas, outras a cada 8.000 horas. Então, varia muito do seu planejamento aí. Mais alguma dúvida, pessoal? Se não temos, então eu vou ficar por aqui. Tá legal? Bom, eu vou salvar essa live aqui, depois eu vou compartilhar. Se você puder, você compartilha com outros colegas e outros amigos, né? Certamente esse conteúdo está lá dentro do treinamento de Turbomáquina. Então, certamente vai agregar muito, muito para vocês aí. Então, boa sorte, sucesso para todos nós. Que Deus abençoe a sua vida, que dê uma noite boa de descanso para você e para toda a sua família. Se você está embarcado, Deus também cuide de você, que em breve você possa estar retornando e assim encontrar sua família bem. Um grande abraço aí, pessoal. Até a próxima.